Está no ar mais um Ela é o Elo. Cuidar de quem a gente ama também é sobre saúde, inclusive a dos homens. Novembro Azul é um mês de conscientização, mas acima de tudo um lembrete de que prevenir é viver melhor. O câncer de próstata ainda é o segundo mais comum entre os homens brasileiros, mas com informação, diagnóstico precoce, hábitos saudáveis, a história pode ser diferente. A gente sabe que para muitos ir ao médico ainda é motivo de resistência, vergonha ou medo. Mas o cuidado não é sinal de fraqueza, e sinal de força, de responsabilidade e de amor. Para conversar sobre isso, recebemos Gabriel Alves Godoy, psicólogo, especialista em direitos humanos e avaliação de políticas públicas, mestre em psicologia social, coordenador do Fórum Internacional de Direitos Humanos da Rede Unida e professor da Uniriter. Prazer estar contigo. Prazer é todo meu. Eu já quero começar questionando por que essa resistência é mais comum com os homens. Principalmente porque os homens não são ensinados, como as mulheres normalmente, a passar por momentos de fragilidade. Então, homens, desde muito pequenos, são ensinados culturalmente que tem que ser fortes, tem que ser provedores, tem que aguentar as coisas, não pode chorar, esse tipo de fala. E isso vai construindo uma falta de aprendizado realmente sobre passar por esses momentos que é da vida humana, Então, quando normalmente homens passam por situações de fragilidade, muitas vezes no campo da saúde, não sabem o que fazer. E quando a gente não sabe o que fazer, não tem ferramentas para isso, o mais comum é que a gente evite, E isso se torna resistência. E algumas frases que parecem ser inofensivas, que são de senso comum, como homem não chora, o homem tem que aguentar essas coisas, o homem tem que sofrer mesmo, isso acaba gerando impactos emocionais, na sua opinião? Com certeza, com certeza. Porque o sofrimento, ele é inerente da vida, Todo mundo vai sofrer em maior ou menor grau. O importante é que as pessoas saibam como passar por esse sofrimento, Quais são as suas características específicas. E no caso dos homens, é muito importante que a gente tenha um olhar para a educação básica, Principalmente dos meninos, das crianças de 0 a 6 anos. Uma coisa que a gente acha que é muito fácil, que é automático e não é saber sobre as nossas emoções, E os homens, eles são pouco ensinados a entenderem suas próprias emoções, Homens têm muita dificuldade de saber, quando estão com raiva, quando estão tristes, quando estão com medo, ou direcionar de forma errada. Ninguém nasce sabendo isso, E esse tipo de frase ainda dificulta ainda mais que as nossas crianças e posteriormente os nossos homens saibam identificar os seus sentimentos. Exatamente. Eu acho que também conversar mais sobre isso, ter um espaço de acolhimento entre os próprios homens, ou em casa também, seja na família, porque às vezes quem pensa isso também ou é o próprio homem ou é socialmente inserido, nas pessoas envolvidas. Sim, isso é uma questão cultural que a gente tem, no Brasil, de que a visão, o papel, tradicional do homem seria esse. Então, isso não é só ensinado, como é cobrado posteriormente, Então, é muito, muito comum que as pessoas estranhem, quando o homem se sente fragilizado, quando o homem chora, ou quando ele traz as suas fraquezas, A depender, pessoas que têm uma criação mais tradicional, tanto homens quanto mulheres, não vão esperar que isso apareça, Então não vai aparecer mesmo, dificulta ainda mais que se tragam questões que são importantes para todos nós. Tu falou das emoções e eu queria falar sobre a emoção do medo, o medo do diagnóstico, porque muitas pessoas não buscam não buscam ajuda, não buscam pesquisar mais sobre a saúde pelo medo do diagnóstico. Como lidar com essa emoção? O diagnóstico, ele é uma concretização de um medo, Enquanto eu só estou com uma dúvida, com uma suspeita, isso não é real ainda, Só uma dúvida e uma suspeita. Então, em grande parte dos casos, esse é o grande medo, De que aquilo que eu tinha como suspeita se torne realidade. E esse medo, ele trava a tal ponto, as pessoas evitam a tal ponto
que a gente tem a noção de que os homens têm expectativa de vida, né, bem menor do que as mulheres ainda hoje, né? Enquanto homens vivem em média 73 anos, mulheres vivem 79 anos, né? Muito por conta dessa evitação que se faz do diagnóstico. Mas é importante a gente discutir esse ponto, né? De que o diagnóstico ele não é uma fatalidade, né? E o diagnóstico ele não é um destino, né? Quando a gente tem um diagnóstico, aí sim a gente pode enfrentar o problema, né? E não tem força maior do que tu enfrentar os teus problemas, né? Fraqueza é fugir dos seus problemas, né? Então o diagnóstico ele não é um destino, ele não é o futuro, ele não fala sobre morte, né? Ele fala sobre possibilidade. Então é muito importante, né? Se você tem desconfiança, né? Se você tem suspeita de alguma questão tanto biológica quanto mental, que procure ajuda, né? Que procure uma avaliação. Porque o diagnóstico ele não vai dizer da nossa identidade, vai dizer justamente da possibilidade que a gente tem de permanecer nós mesmos. Eu acho que a melhor maneira da gente enfrentar o medo é a busca da prevenção. Com certeza, com certeza. Prevenção tem que ser muito melhor trabalhada, né? Mas e Porto Alegre precisa, né, de dispositivos de saúde que estejam dispostos, né, que estejam abertos 24 horas por dia, em horários que as pessoas possam acessar, mas também é muito importante que as pessoas possam procurar ajuda, né, o mais rápido possível. Quanto antes a gente tem um diagnóstico, quanto antes a gente tem uma avaliação, melhor é a recuperação, melhor é o prognóstico, né? Exatamente. E na tua opinião, como as mulheres, as famílias desses homens podem colaborar nessa prevenção e nessa saúde desse homem? Incentivando, pensando no caso de namoradas, filhas, né, amigas, por exemplo, a gente poderia falar sobre incentivo, abrir um espaço acolhedor, né, não olhar com estranheza quando esses homens choram, quando eles trazem as suas fraquezas, né, ou quando eles não aparentam estar totalmente seguros, né, não julgar isso, né, incentivar que procure ajuda, incentivar que procure o médico. E aí um segundo ponto seria o ponto das mães, né? Falando das mães, principalmente das crianças. É muito importante, e aí não só as mães, mas os pais também, né? A família, os cuidadores no geral, que falem com seus filhos sobre as suas emoções, né? O que deixou aquela criança feliz, né? Isso que você está sentindo, meu filho, é raiva, né? Isso que você está sentindo se chama medo. Onde é que você sente isso no corpo, né? Você conversa com homens adultos, né? Você atende homens adultos de 40, 50 anos e não sabe dizer, né? Não sabe dizer onde é que sente a raiva no corpo, onde é que sente a ansiedade no corpo, né? Isso é educação básica que a gente faz com criança, né? Então, acho que o papel principal, falando nesse lugar da mulher, é justamente esse, né? De, em conjunto com a sua rede de apoio, em conjunto com o restante da família, ajudar com que essas crianças, né, esses meninos, possam identificar suas próprias emoções. Homens que sabem identificar suas emoções, que sabem dizer o que estão sentindo e por que estão sentindo, têm muito mais facilidade de lidar com momentos de sofrimento e procuram ajuda muito mais facilmente. Olha só, ter uma boa gestão emocional e ter uma boa gestão de acolhimento também, né? Ser fonte de elo e poder escutar os nossos homens. E essa resistência que a gente tem, tu acredita que é dessa construção de falta de gestão emocional das famílias que tu vê, observa? Acho que são dois grandes polos. Um polo é que os homens, né, e as mulheres hoje em dia também, né, trabalham muitas horas, né, tem poucos horários livres para buscar a sua saúde, né, então isso é um dificultador inicial, né. A gente mora numa cidade que passou por uma catástrofe climática muito séria, hoje está chovendo, por exemplo, né? Choveu recentemente, então isso tudo vai dificultando com que aquela pessoa que está em casa, não vou sair na chuva, né, para ir no hospital, ou o meu ônibus vai demorar 1 hora para chegar até eu ir até o dispositivo de saúde. Então tem um ponto de política pública que é importante que a gente olhe, e tem um segundo ponto que sim, que é cultural, né, plenamente cultural, ou seja, a pessoa procurar ajuda, né, para o homem procurar ajuda é visto como sinal de fraqueza, né?
E é importante que a gente desconstrua isso, né? Tanto as famílias quanto as pessoas que estão próximas. Não, buscar ajuda é sinal de força, né? Encarar os seus problemas de frente é sinal de força, né? Quem não encara seus problemas de frente é que demonstra fraqueza, né? Fugir dos seus problemas é que é fraqueza, enfrentá-los é força. Então, se a gente pudesse, né, conversar com os homens que estão em casa agora, né, assistindo e que estão pensando na sua própria saúde, é importante que pense, né, o que é valor para você, né? O que é importante para a sua vida, né? O que é maior? É esse medo que você está de ir buscar um psicólogo, de buscar um médico? Ou o medo de não conviver mais com a sua família, né? Ou o medo de perder a qualidade de vida que você tem agora, né? Veja, qual medo é maior? Então, quando a gente olha para isso, né, a gente consegue tomar uma escolha mais autônoma, né? Porque os homens não vão buscar um médico, como tu bem disse, por medo do diagnóstico. Então é o medo que está escolhendo, né? E é importante que a gente não deixe que o medo escolha pela gente, né? Que a gente escolha, apesar do medo. E nós vimos também que o câncer de próstata está em segundos maior dentro da população ali dos homens. Isso tem uma resistência também com as brincadeiras ditas com isso? Qual a tua visão? Sim, tem uma questão de gênero aí, né? Uma questão de sexualidade aí que se coloca, né? Primeiro é importante dizer que o exame de câncer de próstata, né? Ele é essencial que se faça, né? Todos os homens a partir dos 40 anos devem fazer esse exame. E é importante que a gente fale, né? Que a sexualidade humana não tem nada a ver com a saúde, né? Que a gente gosta, não tem nenhuma relação com isso, né? É importante que a gente olhe para o nosso corpo enquanto corpo, né? Não só enquanto máquina sexual, né? E aí, a partir disso, a gente precisa olhar, né, para o nosso corpo enquanto uma integralidade. Então, essas brincadeiras, né, que a gente pode chamar de brincadeira, né, mas que muito mais é prejudicial, causa risco à saúde, efetivamente diminui a qualidade de vida e a vida dos homens, né, são muito perigosas. Então a gente precisa evitar, a gente precisa incentivar com que as pessoas façam esse exame, né, se a pessoa está se sentindo constrangida, né, pode ir junto ou pode só marcar para a pessoa ir, aí não fala mais sobre isso, tudo bem, encontre sua estratégia para lidar com isso, né? Mas faça, né? Se para você é mais fácil, né, fazer o exame, brincar com isso com a sua família, com os seus amigos, tá? Se para você é mais fácil marcar aí sem que ninguém saiba, né, vai de óculos escuros, boné, para cima, nunca mais falar sobre isso, faça, mas faça, né? Pense, qual a melhor estratégia para que você consiga fazer isso, né? Junto com a sua família também, né? Mas faça, né? Determine a estratégia correta. Cada um tem uma própria. E não deixe de fazer, né? Não deixe de fazer. Se prevenir é o essencial. E eu quero que tu deixe também um recado para quem está nos assistindo. Pense, né? Principalmente para os homens que estão nos assistindo, né? Pensem sobre as emoções que nós temos, né? Todo ser humano tem emoções básicas que são instintivas. Todos nós sentimos alegria, raiva, tristeza, medo, nojo, né? Isso ajuda com que permaneçamos vivos, né? Agora, uma coisa que a gente não tem é conhecimento sobre isso a priori. Ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo e ninguém tem obrigação de saber, nem com 1 aninho de idade, nem com 50, 60, 70 anos. Então, procure saber sobre as suas emoções, onde que você sente elas no corpo, o que causa essas emoções em você. Com certeza isso vai lhe dar muito melhor qualidade de vida daqui para frente. Com certeza. E um recado também para as nossas mulheres, famílias, porque eu vi que tu direcionou bastante para os homens, porque novembro é o Novembro Azul, mas eu acho que a gente também fala muito aqui de família no programa. E a gestão emocional é importante para toda a família. Então, eu queria ver a tua opinião sobre a questão familiar também e uma dica, uma visão tua como psicólogo para quem está nos assistindo. Voltado mais para a família, como eu falei mais dos homens a princípio, eu vou falar um pouquinho mais das mulheres, então procure ajuda, né? Procure ajuda se você se sente sobrecarregada, se você sente que não está conseguindo conversar com seu marido, está com seus filhos, está muito pressionada, procure ajuda, não passe por essas questões sozinha, né? Vai nem que seja YouTube que seja, né?
um profissional ou uma amiga, né? Fale sobre as questões que estão acontecendo na sua família. Só isso já ajuda com que a gente crie estratégias iniciais, né? Meu marido lá não vai no hospital de jeito nenhum, esse tipo de coisa, né? A gente tem que falar só se eu bater com uma pedra na cabeça dele para ele ir no hospital, né? Isso é importante que a gente fale em conjunto. E uma coisa que não é nossa aliada, né, enquanto familiar, enquanto amigo, enquanto parente, é a culpa, né? A culpa nunca ajuda, né? Não é culpa nossa que os nossos maridos, filhos, colegas não vão buscar ajuda, buscar prevenção. No final, né, a escolha é sempre da pessoa. O que a gente pode fazer é incentivar. Então, se você é mulher, é filho, né, é parente, procure uma rede de apoio, né? Tenha a rede de apoio sempre próximo, tenha momentos de leveza, né? E procure lidar com a culpa, aquilo que a gente tem controle, né? E sobre o corpo do outro a gente não tem controle quase nenhum. Buscar fazer a nossa parte e nós, aqui do Ela é o Elo, a gente vai buscar sempre trazer a melhor informação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. E para agregar ainda mais o tema de Novembro Azul, eu fui até a Sojipa falar do papel dos exercícios físicos na prevenção do tratamento das doenças. Confira! Cuidar da saúde não é só fazer exames, é também estar em movimento. Falando nisso, o Ela Elo está aqui na Sojipa e hoje eu vou conversar com a educadora física Pamela Charb sobre o assunto. E eu estou aqui com a Pamela para a gente saber mais sobre a importância do exercício físico. Pamela, o exercício físico ele auxilia na prevenção de doenças como o câncer, inclusive? Sim, o exercício, é bom lembrar sobre exercício, a diferença de exercício físico para atividade física. Exercício físico é aquele exercício onde a longo prazo, de forma crônica, a gente tem benefícios, que é quando a gente tem intensidade, volume de treino, que é aquele exercício que tu se compromete aí 3 vezes na semana, 4 vezes na semana naquela determinada atividade. Esse sim tem um benefício crônico a longo prazo, né, para essas doenças que a gente chama tanto o câncer como as doenças crônicas não transmissíveis, que é a diabetes, que a gente fala também sobre a hipertensão, a obesidade, todas essas são doenças crônicas não transmissíveis que o exercício físico auxilia. De que forma? No auxílio do controle do peso corporal, então isso já evita que a gente tenha um adulto obeso, uma pessoa obesa. Na regulação de níveis de triglicerídeos, de colesterol. Ele também ajuda na ansiedade e na depressão. Então, a gente tem todos esses benefícios com o exercício físico. E as atividades físicas, qual que é a diferença? Muito boa, eu achei que tu não ia perguntar. A atividade física, então, é toda e qualquer atividade que a gente tenha gasto de energia. Então, aquele passeio com o cachorro, quando eu vou lavar uma louça, eu vou varrer uma casa, todos esses são considerados atividades físicas, que também são importantes, porém, o exercício físico, que é o que a gente traz, que nos traz benefício crônico para doenças não transmissíveis, que é crônicas não transmissíveis, que são esses. A densidade é a principal diferença, né? A intensidade e o volume de treino. Certo. E os benefícios, então, desse exercício físico e dessa atividade física são essenciais, no teu ver, assim, na tua opinião? Muito, de extrema importância. A gente tem aí a Organização Mundial da Saúde, que ela sempre nos pontua sobre a importância desse benefício e até tem quantidade de tempo. Por exemplo, para exercícios aeróbios, eles sugerem de 150 a 300 minutos por semana de exercícios moderados, que já nos traz benefícios para a saúde. E é também moderado comparado com exercícios de força, como a musculação, por exemplo, que nos traz esses benefícios. E quais são esses benefícios? Então, como a gente falou, a obesidade nos reduz a obesidade. A gente fala hoje muito sobre o aumento de hipertensão, de doenças cardiovasculares, que está crescendo cada vez mais. E eles ajudam a regular todo esse sistema imunológico e de sistema nervoso central simpático que a gente tem. E como nós estamos em Novembro Azul, eu quero saber sobre o tratamento de câncer. Tu já presenciou como educadora, uma pessoa que está fazendo atividade física, exercício físico, passando por um tratamento, tu indica? Qual que é a tua opinião como especialista? Sim, eu já tive tanto na família, familiares, como aqui na musculação, a gente tem diversos pacientes que estão em tratamento e vêm fazer esse exercício mesmo em tratamento. A gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter.
né, que é redução dos pesos. A gente precisa avaliar essa pessoa, porque quando a gente fala de paciente oncológico, a gente tem que tratar dia a dia. Então não adianta eu dizer que aquele é o melhor exercício e aí a pessoa chega aqui debilitada naquele dia porque ela passou, tudo porque depende do tratamento que a pessoa está fazendo. Então às vezes ela está mais debilitada que o outro. Então a gente precisa avaliar, por isso a importância do profissional de educação física nesse contexto. Naquele dia, como que aquela pessoa se sente? Vou dar um exemplo. A gente vai falar de um tratamento, já que a gente está no Novembro Azul, sobre um paciente que está em tratamento de próstata. É na região mais do quadril, né? Esse tratamento, às vezes ele pode já ter feito uma cirurgia, então ele está com essa região mais sensível. Essa região mais sensível a gente também tem que trabalhar, mas ele vai chegar, hoje eu tô com muita dor na bexiga, hoje eu tô com uma dor, né, nessa região. A gente vai trabalhar igual, a gente vai utilizar as máquinas, vai trabalhar mais membros superiores. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. A gente já acompanhou uma senhora que ela fazia a quimioterapia e ela vinha no outro dia, ela e sua bengala resistente, e ela conseguiu, graças a Deus, enfrentar, porque isso o exercício traz essa qualidade de vida e essa sobrevida para esses pacientes oncológicos. Então a gente tem a Organização Mundial da Saúde fala muito sobre essa sobrevida que o exercício traz para esses pacientes oncológicos. Então sim, a gente já presenciou aqui no clube diversos pacientes que, e mesmo em tratamento, eles vinham aqui, mesmo debilitados, eles vinham e faziam dentro daquilo que eles podiam. O que é possível, o seu melhor, né? Mas estar aqui, né? A gente precisa dizer que o exercício precisa vir, precisa ter esse compromisso, as pessoas precisam ter. A gente sabe que a parte psicológica desses pacientes é muito abalada. Então, para eles saírem de casa é um esforço muito grande. Acho que o exercício já começa na própria mente, né? Muita parte psicológica. A gente tem a questão, a gente fala do hormônio da felicidade, né, que é a dopamina ali, a gente fala sobre vários hormônios que mandam esse sinal lá para o nosso cérebro e que dá essa sensação de bem-estar. Então a gente acaba reduzindo a ansiedade e a depressão desses pacientes. Então por isso que é bom eles terem um compromisso com eles de levantar e sair da cama, de ter esse contato com o público, né, com o professor, com os colegas até que estavam acompanhando eles muitas vezes antes desse diagnóstico, né, chamado diagnóstico do oncológico. Então esse compromisso com eles é muito importante deles vir e fazer esses exercícios. Então, se bem indicado, é importante, né, continuar os exercícios físicos, mesmo em tratamento oncológico. E uma prevenção, um exercício, alguma atividade que seja, assim, realmente uma prevenção, isso aí é inadmissível, isso aí não pode faltar. Isso. Tem algum, assim, na tua opinião? A gente está falando de tratamento do paciente que está em tratamento, né? Então, sim, o INCA, que é o nosso Instituto Nacional de Câncer, ele fala muito sobre o exercício de força. Olha só. Por quê? Por conta dessa degradação de massa muscular que esses pacientes oncológicos têm. Então, a gente tem que segurar, manter aquela massa muscular daquele paciente ou até melhorar. Porque a gente sabe que a perda de massa magra nos traz muitos malefícios, né? Comparado a isso, exercícios aeróbios, que a gente chama, o que são os exercícios aeróbios? Então, caminhada, natação, uma bike, esses são exercícios aeróbios. Então, esses dois combinados são de extrema importância. Os estudos apontam aí que os dois combinados trazem benefícios, muitos benefícios. Mas a gente também, com pacientes oncológicos, a gente trabalha na questão de... Ele já está lidando com tanta coisa. Então, o que a gente pode trabalhar com ele dentro daquilo? Então, assim, musculação e exercícios aeróbicos são perfeitos. Dentro disso, a gente tem que trabalhar do dia a dia dele. Hoje eu não quero musculação, posso só nadar? Tá, então, quem sabe a gente começa com a natação, 20, 30 minutos e vem aqui e faz um exercício de força. Então, a gente vai trabalhando com esse paciente dia a dia, porque com esses pacientes oncológicos a gente trabalha o dia a dia. Tem dias que eles vão estar bem, tem dias que eles não vão estar tão bem assim, e às vezes não é nem só o físico, é o
físico e mental E que a gente emocional, é o emocional. Como a gente está em novembro azul, especial da saúde do homem, os homens, eles têm maior dificuldade para aderir aos exercícios, na tua opinião? Tu escuta um pouco mais, eles querem trabalhar mais do que se exercitar? Como é isso, na tua opinião? Geralmente. E um recado para esses homens, né, que estão nos assistindo. Geralmente os homens, eles têm mais resistência. A maioria das turmas afins dentro da Sojipa, a gente vê que são mais de mulheres. Eles são bem resistentes ao cuidado com eles mesmos, né? A gente não entende isso, mas sim. Então, o que eu digo para um recado para os homens? Comece. Aquelas pessoas que não treinam, para os homens que não treinam, comecem. Façam o quê? De que forma, né? De que forma? Começa fazendo um esporte que você goste, que você fazia lá no passado, talvez quando era mais jovem. Eu gostava muito de jogar vôlei. Então se inscreva numa turma de vôlei, que você vá toda semana, 2 vezes na semana, que você tenha aquele compromisso. Mas eu não gosto mais de vôlei. Então abra o seu coração para conhecer novos esportes. Faça boxe, faça um beach tênis, algum esporte você vai se identificar. Aí aquelas pessoas me dizem assim, eu não consigo aceitar isso. Eu não gosto de nada. Como não? Não você. Alguma coisa você vai gostar. Então, teste, comece, inicie. Então, o recado é, inicie de forma leve, 3 vezes na semana. Porque como é que eu vou dizer para uma pessoa que não treina, para um homem que não treina, que ele não gosta de se cuidar, que ele tem que vir 5 vezes na semana fazer um exercício? Então, começa devagarinho. 3 vezes na semana, respeite o seu corpo, respeite a intensidade, o processo, o progresso, porque daqui a pouco vai lá e vem aqui na musculação e aí bem motivado, agora eu vou começar. Aí ele vem e faz todos os exercícios com carga maior, sem orientação nenhuma, porque ele não quer, porque ele tá motivado. Mesmo o professor dizendo para ele, vai devagar, ele não, tá motivado. No outro dia ele tá com dor, aí ele não volta mais. Então comece devagar no seu tempo, com uma atividade comece por uma atividade que você goste, tá? E é isso. Então o movimento é sempre a escolha para começar a se cuidar. Daqui a pouco a gente diz para ele, comece, ele tá cuidando do corpo e da mente diretamente, e aí a gente vai dizer para ele sobre a prevenção, né? Que exercício faz parte, mas que fazer o cuidado clínico também é essencial. É essencial, porque a gente está falando aí de 700, a cada 3 anos a gente tem mais de 700 mil casos novos de câncer e 10% são de câncer de próstata. Então a gente está falando aí de mais de 70 mil casos a cada 3 anos de novos casos de câncer de próstata. E a gente sabe que se a prevenção é o melhor. Prevenção é o melhor caminho. Exatamente, o melhor caminho. Se descoberta mais cedo, a chance de cura é mais eficaz também. Exatamente. E aqui na Sojipa tem várias atividades em grupo e a gente sabe que o grupo modela o ambiente, é mais fácil às vezes de adesão. Quais são os principais grupos aqui da Sojipa, Pamela, como educadora, que tu indica para quem está nos assistindo, para começar? Galera, a Sojipa, ela é maravilhosa por esse quesito. Tem tudo aqui dentro. Tem a musculação. Não gostei da musculação. Tem o treinamento que a gente chama que é o ar livre. Nós temos o boxe, nós temos o fitness, nós temos diversas atividades, todas em grupo. A questão do grupo é muito bom para aquela pessoa se manter mais ativa. Porque além dela treinar, aqui dentro da Sojipa a gente tem algo que a galera é muito do convívio social. Então, eles treinam junto, daqui a pouco eles já estão marcando um churrasco dentro da Sojipa junto, que aqui tem as churrasqueiras também, daqui a pouco eles estão marcando o dia nas festas juntos, então esse convívio social é de extrema importância para que eles permaneçam muito mais tempo na atividade. Então, a Sojipa facilita isso, porque aqui eles conseguem ter essa convivência melhor, né? E fora que a facilidade. A gente fala muito sobre o porquê que os homens não escolhem, não se cuidam. Eles dão 1000 desculpas, e uma delas é o tempo. E aí aqui a gente já tem o que eu digo assim, não tem desculpa. Porque ele chega aqui, ele vai treinar, ele toma o seu banho, o seu café, e pode ir para o seu trabalho ou almoça, né? Então aqui a gente tem diversas atividades em grupo que trazem benefícios. Não só para ele, né? Para toda a família. Então fica o nosso convite aqui. Exatamente. Eu e a Pamela, para que você se movimente, não só você e a sua família toda, na prevenção, que é o melhor caminho. O melhor caminho.
O Ela o Elo está de volta e agora seguiremos com o nosso bate-papo sobre o Novembro Azul. Vamos voltar às ruas, porque eu estive no Hospital Divina conversando com o urologista Dr. Eduardo Terra Lucas para saber um pouco mais sobre os sinais e sintomas do câncer de próstata. Vamos para o papo local. Doutor Eduardo, muito obrigada por nos receber. Estamos aqui no Hospital Divina e a gente quer saber, ainda o câncer de próstata é o mais comum no Brasil, com os homens? Tudo bem, boa tarde, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para esclarecer um pouco sobre a saúde masculina aqui nesse mês de novembro, né? Então, o câncer de próstata, na verdade, Bruna, ele é o tumor mais comum dos homens, depois do câncer de pele não melanoma. Então, a gente sabe que este ano cerca de 80 mil casos vão ser diagnosticados no Brasil, né? É o que se estima no INCA. E após o câncer de pele não melanoma, é sim o tumor mais frequente dos homens. Se estima que 1 a cada 6 homens vão ter o diagnóstico ao longo das suas vidas. Claro que em padrões e em diferentes intensidades e diferentes formas nós vamos ter que abordar e tratar, mas certamente é algo muito prevalente na nossa população, principalmente com o nosso envelhecimento. Então sim, ele é o segundo tumor mais comum e o primeiro dos tumores não sendo de pele. Olha só. E na tua visão e na tua experiência, tu acha que isso acontece por falta de diagnóstico, tem a ver com a vergonha? A gente sabe que o câncer de próstata ele é muito determinado de forma genética. A gente sabe que existem alguns hábitos de vida que talvez aumentem um pouco o risco do câncer de próstata, mas o diagnóstico dele talvez a gente consiga fazer de forma mais precoce e de forma mais célere, de forma mais efetiva, nos homens que acabam indo procurar o seu médico, o seu urologista, para fazer os seus exames de acompanhamento, seus exames de rotina, mas ter ou não ter é uma coisa muito determinada na sua carga genética. Mas certamente é muito importante, né? Até fica aqui a dica aqui no mês de novembro, não só no mês de novembro, mas ao longo de todo os outros meses, ao longo do ano, de procurar seu médico, fazer seus exames de rotina, que é uma das poucas formas que a gente tem de fazer um diagnóstico cedo, precoce, onde as formas de tratamento são extremamente efetivas e curativas, né, Bruna? E tem uma melhor idade para fazer essa procura? Então, quais são as recomendações? As recomendações é que a partir dos 50 anos a gente faça a primeira visita, a primeira investigação, mas tem alguns grupos que a gente tem que fazer uma avaliação mais especial e mais de perto, que é exatamente os pacientes que têm algum familiar de primeiro grau acometido, um pai ou irmão acometido, ou pacientes da raça negra, que a gente sabe que tem tumores às vezes mais precoces e tumores também por vezes mais agressivos, e pacientes com alguns comportamentos, algumas síndromes como obesidade, sedentarismo, onde as recomendações nesses grupos que eu acabei de citar é que a partir dos 45 anos a gente faça essa investigação, essa avaliação inicial. Então isso é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia e das principais sociedades do mundo, Sociedade Europeia e Sociedade Americana de Urologia. Muito importante isso. E os principais exames, assim, para o pessoal de casa anotar, assim, que não pode faltar na saúde dos homens? Então, assim, cabe ressaltar que o Novembro Azul a gente acaba falando muito a respeito do câncer de próstata e cabe ressaltar que o câncer de próstata, na maior parte das vezes, ele não gera nenhum sintoma nos seus estágios mais iniciais, né? Então, a gente vai chegar, vai conversar com o paciente, na maior parte das vezes a gente faz o exame do PSA e de forma individualizada o exame do toque retal. Então, são 2 exames que são parte dessa avaliação inicial. Alguns outros exames a gente vai fazer na avaliação rotineira dos pacientes. Aproveita para fazer uma glicose, ver se o paciente não é diabético, às vezes a gente vê uma questão do colesterol, então a gente vê a saúde como um todo, uma saúde global. Então é importante que o mês de novembro é o mês da conscientização da saúde masculina como um todo. Ver a questão da sexualidade e alguma outra queixa. E uma das principais queixas dos pacientes são relacionadas a outra doença da próstata, que é o crescimento dela, que acaba gerando a urina, seu jato muito fraco, acordar diversas vezes à noite para urinar, às vezes tem que ir meio rápido, sair correndo para o banheiro, urinar diversas vezes. Então são sintomas do crescimento muito mais do que do câncer de próstata. Então a gente acaba avaliando a saúde de forma global nessas consultas de avaliação e investigação do nosso paciente, né? Olhar também a integralidade da família, né? As mulheres que estão percebendo isso também, né? De uma forma da casa, né? Se está acordando muito à noite, enfim, procurar buscar tratamento, buscar solução, ter uma recorrência, né, no cuidado da saúde de forma integral. Alguma
alimentação, algum hábito que possa ajudar o pessoal que está nos assistindo? A gente sabe que uma das formas, poucas formas que a gente tem de prevenir é ter hábitos de vida saudável, né? Aonde a gente tende a cuidar da nossa alimentação com gorduras saturadas, fazer atividade física. Então são hábitos de vida saudável que talvez diminuam um pouco o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. E tu falaste uma coisa muito interessante, a gente sabe que muitas vezes é a própria esposa ou companheira que acaba identificando ou não identificando nada e falando para o seu companheiro, seu marido, olha, vai no urologista, vai fazer teu exame de rotina, porque as mulheres têm muito mais essa cultura e essa percepção, né? História de percepção da saúde, já tem ginecologista desde cedo, então acaba sendo a sua confidente, a sua companheira e a sua a médica, né, para o que deve vir. Então, muitas vezes as mulheres acabam mandando seus maridos para consultar com a gente, marcando a própria consulta, e muitas vezes a gente acaba diagnosticando doenças, inclusive câncer de próstata, em pacientes que foram levados pelas suas esposas, enfim, e diagnóstico cedo, a gente consegue ter tratamentos extremamente assertivos e curativos, né? Então é comum, doutor, isso acontecer no teu consultório? Tem algum caso específico, assim, que possa incentivar quem está nos escutando? Tem diversas situações, né? Diversas situações, muitas vezes algum outro médico pediu um dos exames, que é o PSA, e aí a esposa, a companheira, o próprio paciente acaba marcando a consulta, mesmo não tendo nenhum sintoma, e a gente faz toda a investigação. E depois do PSA elevado, a gente aí sim investiga através do exame do toque, a gente provavelmente tem que fazer uma ressonância e faz uma biópsia de próstata para fazer, aí sim, a identificação e o diagnóstico do câncer de próstata e de qual é o grau de acometimento que ele está gerando no paciente, e aí a gente consegue individualizar nas melhores formas de tratamento, ou cirurgia, ou radioterapia, ou alguma outra forma, como até a vigilância ativa, que é só monitorar o paciente. E tem muita preocupação depois do diagnóstico, e agora, como é que vai ser a minha vida sexual, minha vida urinária? E a gente tem diversas formas, diversas tecnologias que a gente consegue manter uma boa qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Então, para o público não ficar, às vezes, muito preocupado, que a gente consegue, sim, de forma muito segura, oferecer os melhores tratamentos adequados aos pacientes, né? E tirar um pouco essa preocupação que, às vezes, acontece, né? Isso, a gente sabe que a medicina evoluiu muito. Na tua área, você vê também essa evolução? A urologia é uma das principais áreas que a gente tem tecnologias embutidas nos nossos tratamentos, tanto com melhora dos equipamentos, com melhora das técnicas cirúrgicas, das técnicas de outros tratamentos, como radioterapia, e das técnicas de medicamentos. A gente tem uma ampla gama e a gente está vivendo uma área muito importante assim na urologia, que a gente tem os lasers para oferecer, os robôs para nos ajudar, nos auxiliar aos tratamentos, às técnicas cirúrgicas, nos próprios medicamentos. Então a gente vive uma época muito boa, que a gente tem diversas tecnologias de ponta à disposição aqui no nosso meio, que a gente pode oferecer e ofertar para os nossos pacientes. Né? São diversas soluções, então não precisa ter medo, né, doutor? Não precisa ter medo, a gente vai sempre estar junto, andar junto com o paciente, encontrando as melhores soluções. Então fica aí o nosso recado aí para não terem medo, procurar o médico, não só no mês de novembro, o seu urologista, a gente está aqui para sempre ajudar no que precisar aí, no acompanhamento da saúde e também no tratamento das suas patologias, dos seus sintomas, né? Obrigada, doutor Eduardo. Tem alguma consideração final antes da gente voltar para o estúdio? Obrigado, Bruno. Eu gostaria de agradecer o espaço aqui para a gente estar esclarecendo um pouco dessa questão de dúvidas da saúde masculina. A gente fica à disposição, assim, aqui no hospital, e se for necessário, né? E foi um grande prazer aqui estar junto contigo aqui no programa. Muito obrigado. Ela é o Elo Novembro Azul. O programa Ela é o Elo vai fazer um breve intervalo, mas em seguida voltamos com mais informações sobre o Novembro Azul. Voltamos com Ela é o Elo e agora estamos recebendo o Júlio Barros, que ele é coordenador da área de saúde do homem de município de Porto Alegre. Bem-vindo, Júlio. Muito obrigada pelo convite. Nós da Secretaria Municipal agradecemos esse espaço de estar aqui promovendo esse mês de novembro, que a gente acaba potencializando as ações de promoção e prevenção da saúde do homem no município de Porto Alegre.
Exatamente, a gente vai falar sobre isso, sobre a prevenção e a saúde, já que estamos falando de Novembro Azul. A gente sabe que novembro potencializa essa data, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e saber a tua opinião, Júlio, já pegando esse gancho desse nossa tema. fala aqui é bem a fala da atual gestão da Secretaria, né? Que para nós novembro é todos os dias, 365 dias no ano. E ao mesmo tempo, né, como são vários tipos de masculinidades, né, o novembro para nós também é um novembro de todas as cores, porque a gente não tem uma masculinidade hegemônica, né? Então é novembro todos os dias do ano, um novembro de todas as cores, um novembro colorido, que a gente potencializa as ações de promoção e prevenção, principalmente na rede de atenção primária em saúde. Exatamente. E o Ela é o Elo, né? Como a gente já chama ela, a gente quer saber sobre eles. Quais os desafios que você vê, na sua opinião, dentro do município para a saúde do homem? Os principais desafios é qualificar o acesso da população masculina na rede de atenção primária e saúde. E isso, aos poucos, né, a gente vem trabalhando com ações de educação permanente com as equipes de saúde, não só na atenção primária, mas como também nos serviços especializados dentro de Porto Alegre. Que interessante. E a gente quer saber também a parte positiva, os ganhos que vem acontecendo com as estratégias do município para esse investimento da saúde do homem. O que a gente tem de positivo, que a gente quer primeiro reduzir a mortalidade, né, da população masculina e também diminuir, né, a morbidade de doenças prevalentes, né, na população masculina. Porque se a gente avaliar, né, e observar os boletins epidemiológicos, né, a população masculina, quais são os maiores agravos, né? Primeiro são as causas externas, né? Que são os acidentes, né? De trânsito, acidentes de trabalho, depois as doenças cardiovasculares, né? Depois as neoplasias, né? E as doenças metabólicas, né? Diabetes, né? Então a gente potencializa ações, né, nesses agravos não transmissíveis, né? As campanhas focam nisso e também não esquecendo também, né, os agravos transmissíveis também, né? Exatamente. Os homens se expõem mais no ambiente de trabalho, elas precisam também desse momento de atenção, né? Na tua opinião, os desafios hoje dos homens para ter essa adesão da prevenção é uma realidade ou é um mito que a gente costuma muito se fala em mito, né, que a população masculina, né, não se cuida, né? Então, disso que eu estava dizendo para ti no começo, né? Então, o papel da gestão é facilitar o acesso da população masculina aos serviços de saúde. E nós também temos que avaliar os determinantes sociais porque a população masculina não acessa os serviços de saúde. Por exemplo, nem todos os postos, né, ficam abertos até mais tarde, a maioria fecha às 17 horas. Né? Se esse homem trabalhar até às 18, o serviço da sua comunidade vai estar fechado. Né? Então, vários postos de saúde já funcionam até às 22 horas. Isso facilita o acesso, né, desse homem a um serviço de saúde. Né? Então, em cada coordenadoria de saúde, a gente tem vários postos que funcionam até às 22 horas. Né? Então, a gente tem que eliminar as barreiras de acesso, né, para que esse homem, né, acesse a rede de atenção primária em saúde. E ver mais facilidade, né, em Sim, buscar ajuda. Exatamente, né? E nós temos que pensar que a Secretaria Municipal de Saúde, né, mesmo que no Novembro Azul se fale, né, do câncer de próstata, né, nós, a Secretaria da Saúde, né, a gente quer olhar para a saúde desse homem de uma forma integral, né, porque o homem não é só próstata, né, é coração, é rim, é pulmão, né, até porque
Quando a gente fala de câncer de próstata, né, a gente sempre alerta, né, que são para homens acima de 50 anos, com sinais e sintomas específicos, que devem procurar o serviço de saúde, né, com determinados sintomas, né? Mas a gente olha para essa figura masculina de uma forma integral. E a busca por essa saúde multidisciplinar é muito interessante, mas focando no câncer de próstata, né? Qual a tua visão? Teve aumento? Sempre foi uma questão, porque é o segundo maior dentro da saúde brasileira dos homens, né? Mas quando tu fala dessa neoplasia, é interessante que a gente tem que falar em faixa etária. Olha em só. que faixa etária, né, o câncer de próstata é mais prevalente? Em que faixa etária? Raramente tu vai ver um homem abaixo de 40 anos, abaixo de 30 anos. Mas o que a gente tem que pensar, claro, se eu tenho casos na família, né, de câncer, enfim, né, claro que eu vou procurar um serviço de saúde, porque ou meu pai teve, ou meu avô teve, homens negros, por exemplo, né, é indicado a partir dos 40 anos ter atenção para sua próstata, né, os outros homens a partir de 50 anos, né, e sempre observar, né, sintomas, né, por exemplo, jato de urina fraco, né, e levantar várias vezes à noite para urinar, enfim, né? Então é observar seu corpo. Esse é o desafio da população masculina, olhar seu corpo, né? O que eu sinto, né? E procurar o serviço de saúde. E uma coisa também que é uma preocupação nossa é a questão da saúde mental da população masculina, né? Que se tem uma dificuldade ainda da população masculina procurar o serviço de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. E é uma questão também cultural, né? Pegando o gancho que tu trouxe, de olhar de uma forma integral para esse homem, né? Essa saúde que a gente precisa criterizar. E aí uma questão que é bastante comum, infelizmente, é dos homens não buscarem ajuda por essas questões de pode ser para fraqueza, né? Às vezes o horário já não ajuda porque trabalha demais, mas também existe esse estímulo, né? E vocês têm alguma campanha que estimula a queda dessa cultura de ser fraqueza, de ser alguma coisa, quem procura acha? Como eu te disse assim, né? Que são aspectos culturais que a gente não pode reforçar esses aspectos culturais, né, que se tornam barreiras de acesso da população masculina ao serviço de saúde. Vou dar um exemplo bem simples, né? Homem não chora. Não? Isso é cultural, né? Os homens devem chorar porque, enfim, faz parte da pessoa humana, enfim, chorar, expressar seus movimentos, né? Seus sentimentos. E a gente tem que pensar que a gente não precisa ser o super-homem, né? A gente tem as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? E quando a gente sente isso, então é o momento, né? De procurar um serviço especializado, a sua unidade de saúde, né? Mas como é cultural, a gente pode acabar com essa barreira de acesso, né? Partindo de nós, né? Então a gente, inclusive, conta com o apoio de vocês, enfim, para tirar esses estigmas que os homens não precisam ser super-homens, eles não precisam ser fortes o tempo todo. Esse homem tem que exercer o seu autocuidado, reduzir danos para a sua saúde, né? Então é isso que se quer para se ter uma vida melhor. É isso. E conta, Júlio, para o pessoal que está em casa, quais são os projetos ativos hoje para auxiliar na saúde dos homens? Não, são várias campanhas que a gente desenvolve, né, durante o ano todo. Mas quando se trata de saúde, né, da população masculina, são ações que são intersetoriais, né, em parceria com a EPTC, com a Secretaria de Segurança, né? Então, são outras várias
secretarias, enfim, que se envolve, né, para trabalhar essas questões da saúde da população masculina. Inclusive, a gente tem já ações desenvolvidas com o programa Saúde na Escola, que a gente já começa a trabalhar essas questões de saúde com os adolescentes nas escolas de Porto Alegre. Até como uma forma para desmistificar essa Exatamente. questão cultural. Eu quero aproveitar também esse recado inspirador e a gente retomar os principais tópicos para um homem ter uma boa saúde hoje. É cuidar da saúde, cuidar da faixa etária, essas coisas que tu comentaste um pouco mais cedo. Vamos retomar para o pessoal de casa, anotar e marcar, né, incentivar os homens da casa a buscarem ajuda, porque isso não é fraqueza, né? Não é fraqueza. Primeiro que nós temos que exercer o autocuidado, né? Enfim, eu falo em estratégia também de redução de danos, né? Por exemplo, não abusar de bebidas alcoólicas, né? Rever essa questão do tabagismo, né? Porque potencializa doenças cardiovasculares, por exemplo, o uso abusivo de álcool e outras drogas, enfim, usar estratégias de redução de danos, né? E avaliar o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Colocar suas vacinas em dia, por exemplo. Por exemplo, se é motociclista, ou se é motoboy, ou se tem carro, use seu cinto, use capacete, não abusa da velocidade. Então, enfim, são várias estratégias, né? Porque o tempo todo aqui a gente está falando de integralidade da saúde, né? Então é isso, olhar a sua saúde de forma integral e, como eu reforçando mais uma vez aqui, né, procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa e que vai ser bem acolhido pelas nossas equipes de saúde. E não buscar só o exame de próstata, mas olhar a saúde como um formato integral, né? Exatamente. Isso aí. Obrigada, Júlio. Nós que agradecemos. E agora chegou o momento da nossa pausa especial para começar a semana com uma energia positiva e inspiração para a vida. Vamos para o nosso momento Fé em Ação. Olá, amados e amadas. Hoje quero falar para vocês um pouquinho sobre fé. E tem um texto muito lindo em 1 Reis 19 que fala sobre que Deus fala de diversas formas, né, para renovar a nossa fé. E ali tem um texto, um verso que fala sobre que Deus tem as formas. Muitas vezes nós, na nossa vida, a gente espera que Deus fale assim de forma impetuosa, né? Que use alguém, mas Deus tem o seu jeito de falar. E nesse texto bíblico ali ele fala de forma suave e mansa. E nesses dias Deus tem falado muito comigo de forma suave e mansa. E eu quero convidar os irmãos a se aquietarem na presença do Senhor, daquele que tem o seu jeito de falar. Se aquiete, né? Leiam 1 Reis 19. Beijo no coração. E assim chegamos ao fim de mais um Ela é o Elo. Hoje vimos que cuidar da saúde também é coisa de homem. E quando a gente fala sobre isso, não é só sobre exames ou sobre consultas, é sobre presença, sobre responsabilidade com quem a gente ama e principalmente com a própria vida. Obrigada pela sua companhia, até o próximo programa.